E aí, meus queridos, como estamos? Você se lembra do Pequeno Hércules? Oops. Sorry, Penelope. Esse não, esse aqui. Glory, Hercules, winner of ancient. Toca Bones na área de novo e hoje a gente vai falar do Pequeno Hércules. Pequeno Hércules, polêmico, polêmico. Desde a época que ele era famosíssimo, né? Que era uma criança, desde essa época, que já é um tema muito polêmico. Cara, eu lembro a primeira vez que eu ouvi falar desse menino, eu tava começando a trabalhar com treinamento, bem no começo. Eu acho que eu tava até na faculdade ainda, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu sei que já era uma polêmica, né? A história desse menino é que os pais desse menino, na verdade esse menino chama Richard, ou Ricardo aqui no Brasil. Os pais dele são da Ucrânia e parece que os pais dele eram meio psicopatas com esse negócio de treinamento aí. E desde muito cedo eles já começaram a fazer esse menino treinar. Treinar. E o menino tinha uma rotina pesadíssima. Desde os 6 anos de idade, esse menino já tinha uma rotina pesadíssima. Treinava mais de 6 horas por dia, né? Todos os dias. Ele tinha um treinador que ficava por conta dele. Ele tinha uma alimentação super restrita. Na época, né? Aí a gente também não sabe onde que é boato, onde que não é. Na época se falava que ele dormia no chão, que era para corrigir a postura. E esse menino fazia luta. E a ideia era ser bodybuilder. Acho que ele até chegou a participar de um campeonato, não tenho certeza, alguma coisa assim. E o físico desse menino, com 6, 7, 8 anos de idade, se desenvolveu de uma tal forma que na época começou a falar-se que o pai dele estava dando esteroides para ele, né? Nunca foi comprovado, o pai dele obviamente negou, mas estava falando que o pai dele estava dando esteroides para ele. E cara, nunca foi comprovado, é difícil acusar uma pessoa assim. Porém, pelo desenvolvimento do físico desse menino, eu não duvido não. Eu não duvido. A idade que ele tinha e o volume muscular, a densidade muscular que ele tinha, eu não duvido. Até alguns médicos da época, na época teve até um médico que falou, não, eu acho que ele tá tomando, mas também não foi nada comprovado, a gente não pode acusar ninguém dessa forma. The idea that Richard was being fed steroids. Having seen footage of the boy at age 6, it would be highly unlikely that anyone could achieve that type of physique without artificial enhancement. Verdade é que a rotina do menino era pesadíssima e ele era só uma criança, obviamente, né? O menino fala, ele dá entrevista falando que nunca foi forçado a nada, que sempre foi consentido, que ele treinava porque ele gostava. Mas eu penso uma coisa, era uma criança, certo? E aí o seu pai tá falando que você tem que treinar, sua mãe tá falando que você tem que treinar, o menino não tem discernimento pra falar, não, isso eu não quero, não cansei e tal. Talvez alguma criança tenha, mas eu acho que ele não teve esse discernimento de como aquilo estava fazendo mal pra ele. O pai dele usava ele para ganhar dinheiro, a verdade é essa. Eu acho que o menino teve uma exposição, brilhou, todo mundo achou legal, olha o menino, o Pequeno Hércules, o menino mais forte do mundo, e o pai dele viu uma chance ali de ganhar dinheiro. E depois descobriu que o pai dele era louco mesmo, tanto é que o pai dele foi preso porque bateu na mulher dele, né? E foi o menino que ligou pra polícia. Então o pai dele realmente já era meio louco. Bom, e aí, coincidência ou não, logo depois que o pai dele foi preso, o menino parou de treinar. O menino parou de treinar, cansou e falou, eu não quero isso mais. Ele ainda continuou um tempo e tal, mas já não tinha mais aquela dedicação, aquele empenho que obviamente o pai dele obrigava ou não ele manter aquela rotina pesadíssima. Mas o fato é que o menino parou. Na época, quando ele era criança, ele tinha um treinador. Parece que ele tinha um treinador que ficava por conta dele. E o treinador achava o tratamento tão abusivo que ele parou de treinar o menino. Falou, não, tô fora, não quero mais, não quero participar disso. There were no toys. I would say, doesn't Richard go down the street to the park and play with his friends? Well, I found out he had no friends. The father would not allow him out of the house. E a gente ouvindo essa história hoje, parece loucura, né? Parece, nossa, que loucura, como é que alguém pode fazer isso? Como é que alguém faria isso com uma criança? Só que, cara, isso é mais comum do que a gente pensa. Eu já trabalho com esporte de alto rendimento já há alguns anos. Nesse processo a gente conhece a criança, o adolescente ou o adulto que ele vira.
E é muito comum, muito comum, uma criança que começa a despontar em alguma coisa, seja na natação, seja no futebol, seja no atletismo, a criança começa a despontar um pouco, pum, essa criança é massacrada, ela é massacrada, porque os pais querem que essa criança vire uma estrela do esporte da noite pro dia. Os diretores do clube, todo mundo que cerca essa criança começa a botar uma pressão em cima dessa criança absurda para essa criança se tornar o próximo Michael Phelps, o próximo Neymar, o próximo Bolt. E isso é mais comum do que a gente imagina. O que geralmente acontece? A criança enche o saco. A criança para de fazer o esporte. Dentro do futebol e da natação, que são as áreas que eu sou mais ligado, que eu tô ali mais conectado intimamente, eu já vi muita criança talentosa parar por causa de pai, por causa de excesso, de pressão, de treinamento, de tudo. Então você pensa aí quantas crianças a gente já não perdeu por causa disso. Um dia ela é criança e do nada ela começa a ter uma rotina de adulto. Então ela tá treinando não sei quantas mil horas por dia, por semana, e a alimentação é controlada, e isso e aquilo. Uma rotina de adulto, uma criança que às vezes tem 8, 9, 10, 11 anos. Eu acho que a criança tem que ter uma rotina de treino. Eu acho isso muito importante para a saúde dela. Mas a gente tem que lembrar que é uma criança. A gente não pode tirar o lúdico do esporte, porque a criança vai encher o saco e ela vai desistir daquele esporte, ela vai parar de treinar. Assim que ela tiver um poderzinho na mão dela, quando ela vira adolescente, que ela descobre, peraí, não, eu tenho palavra agora, eu vou dar minha opinião, cansei dessa merda. A criança para, a criança desiste, é fato. Os pais e os treinadores têm que ter muito cuidado. Se você tiver em suas mãos aí uma criança, um talento na natação, no futebol, no atletismo, qualquer que seja o esporte, você acha que essa criança é um talento? Vai devagar. Eu já cometi esse erro. De botar muita pressão numa criança, de botar muita responsabilidade na mão dessa criança, e eu já vi essa criança se desinteressando pelo esporte. Então acho que a gente tem que ficar atento. A gente tem que zelar primeiro pela saúde da criança, né? Um volume muito alto, intensidade muito alta de treino pode quebrar essa criança antes da hora. E segundo, o bem-estar de uma maneira geral, né? A criança, antes de tudo, tem que ser criança. Tem que brincar, tem que se divertir, ela tem que se sentir bem no ambiente de treinamento dela ali, seja ele qual for, porque senão, meus amigos, a gente vai perder essa criança, esse possível atleta de sucesso. E hoje o pequeno Hércules, ele ainda pratica esporte, obviamente não do jeito que ele praticava antes, não é um obcecado. Mas hoje não tem nada a ver com um esporte de alto rendimento, não é halterofilista, não é fisiculturista, não pratica nenhum esporte profissionalmente. Ele virou dublê. Parece que a função dele é colocar fogo no corpo e pular numa piscina. O que é muito legal também, mas é interessante você ver como o caminho dele se desviou completamente do plano inicial, né? Por culpa dele? Não, eu acho que muito mais por culpa do pai dele, que era um maluco. É isso aí, meus queridos. Vídeo rapidinho hoje, só para falar da responsabilidade que a gente tem que ter com nossos pequenos atletas. Se gostou, já sabe o protocolo, né? Dá aquele like, inscrever, sininho, fácil, rapidinho, não custa nada, de graça. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! Eu tô só aqui pra conferir se vocês vão dar like mesmo e inscrever. Ela eu não sei. Não sei pra que ela tá olhando. Deu like? Então valeu, tchau.